A gente tem um complicador muito grande em relação a esse assunto, né? Porque a gente faz fronteira com alguns dos maiores produtores de droga do mundo. Nós temos uma fronteira extremamente extensa. Os Estados Unidos, que têm uma fronteira muito menor com o México, não conseguem policiar aquela fronteira, né? A maior nação mais poderosa do mundo. E a gente tem grandes áreas no nosso país onde Deus sabe o que acontece, né? Na Amazônia, nos estados do norte. E a gente tem outro fenômeno que se junta com isso, que é o tal do novo cangaço, né? Que é a habilidade desses grupos de, através de uma ação planejada, coordenada, com muito treinamento, assumir o controle de uma cidade pequena durante algum tempo. Agora, isso não ultrapassa a dimensão policial? Isso já não deixa de ser só um problema do sistema de justiça criminal? Muito, muito. Por isso que eu digo que é um problema de segurança interna. Porque, veja, Mota, segurança pública é a segurança que o Estado garante em relação ao cidadão contra o crime. A segurança interna diz respeito à segurança das instituições estatais. Então, a partir do momento que você tem grupos armados não estatais dominando parcelas do território nacional, né, um autor, Carlos Frederico Pereira, ele chama de gangues territoriais armadas. Elas dominam parcelas do território nacional, novo cangaço, tem engenheiro, tem advogado, pessoas de uma formação tremenda, pessoas altamente inteligentes praticando esse tipo de crime. Elas dominam parcelas, submetem aquela população, matam, assaltam, cometem todo tipo de barbárie e fazem isso impunemente. Em alguns outros locais, elas dominam essas parcelas do território nacional, como, por exemplo, nas favelas, e excluem a atuação do Estado. E ali, coercitivamente, elas decidem quem pode fazer comércio, quem pode continuar morando ali, quem pode praticar determinado tipo de religião. Ora, isso é crime contra a humanidade. Isso é uma violação do Estatuto de Roma. E é uma violação da soberania nacional. Como é que você pode dizer que nós temos um pedaço de chão, de solo brasileiro, onde não vige a Constituição da República, mas vige o ordenamento jurídico que aquela facção, que aquela ORCRIM impôs por ali? Então, você tem um problema de deslegitimação do Estado e um ataque frontal às instituições. Isso não se combate da mesma maneira que você combate o crime de furto ou a criminalidade de massa em geral. Isso exige um remédio muito mais amargo. Isso exige um tratamento, no meu entendimento, similar aos que as leis antiterrorismo proporcionam. Há pouco tempo nós tivemos um episódio no Rio de Janeiro de uma médica da Marinha que foi baleada na cabeça enquanto estava dentro de um hospital da Marinha participando de uma reunião. Se você olhar o Rio de Janeiro, você vai ver várias, e eu presumo que essa situação também deva acontecer em outros estados, mas no Rio de Janeiro eu conheço bem. Você vai ver várias instalações militares que estão em locais completamente cercadas por comunidades dominadas pelo narcotráfico. Como é que você lida com a situação como essa? Quão longe está o dia em que o narcotráfico vai controlar tudo? Mas, assim, o que eles não controlam, assim? O que os quartéis atrapalham o narcotráfico, por exemplo? Nada. Então eu pergunto, um dia eles vão atacar os quartéis? Para quê? Nesse caso aconteceu um ataque acidental. Né? Houve um assalto a uma van na frente de um batalhão da Marinha, no Rio de Janeiro. Os olhares tá aí na internet. O relato das pessoas assaltadas é que os policiais da Guaritas correram para dentro do quartel. Então, para que o narcotráfico vai atacar as forças militares brasileiras? Nada. Não estou incomodando? Não. É triste dizer isso para a gente como cidadão comum. Não, claro, você tem toda a razão, mas a pergunta que eu faço para vocês é, a gente já viu em outros países da América Latina situações que tornaram inevitável o envolvimento de forças armadas no combate ao tráfico. As forças armadas não são preparadas para isso. Tá? Você, quando lida com crime, você tem uma série de outras dimensões. É muito diferente de você entrar na guerra. Você entra numa guerra para destruir o seu inimigo ou destruir a capacidade dele de lutar.
Quando você combate o crime, você está aplicando a lei. A guerra contra o crime é uma guerra assimétrica, né? Porque você tem que seguir a lei. O seu inimigo, não. O criminoso ele pode fazer tudo. Mas não será inevitável na América Latina, não me refiro nem mais ao Brasil, porque o narcotráfico eu acho, a maior ameaça à democracia na América Latina hoje. O que vocês acham? Eu concordo com você, Amota. Eu acho que se chega inevitavelmente a um ponto de tensionamento em que algo terá que ser feito e que um dos lados vai vencer essa disputa. Eu acredito sinceramente, digo isso com vocês com toda a sinceridade, se o Estado brasileiro se decidisse a combater com todos os seus meios e dentro da legalidade essas organizações, como elas devem ser combatidas, e nós temos no Brasil grandes estudiosos, começar pelo coronel Alessandro Visacro, grandes estudiosos desse tema. Se o Estado brasileiro se propusesse a fazer isso, ele desligaria essas organizações como quem desliga uma lâmpada da tomada. O Estado é muito forte, é muito forte. O problema é manter essa situação em banho-maria, como se diz, enquanto as organizações vão se expandindo, vão se difundindo, vão buscando o poder político, vão buscando o poder dentro das instituições, vão sedimentando aquelas áreas como áreas de seu domínio, dentro das quais elas geram as lideranças comunitárias, que futuramente se tornarão políticos. Né? Então, é uma espécie de câncer. Né? Não falta convicção? Às vezes eu tenho a sensação, como você disse, eu acho que os recursos necessários para se fazer o combate a essas organizações estão disponíveis. Nós temos homens corajosos e treinados e preparados em todas as instituições. Nós temos embasamento intelectual, nós temos as teorias. Me parece que o elemento que está faltando ainda é convicção, né? Que algumas pessoas, por exemplo, a gente escuta de vez em quando não, quase todo dia a história que é besteira combater as drogas, porque combate às drogas é uma guerra perdida, né? É uma guerra perdida. Como uma guerra perdida? Se em última análise é um excesso de modéstia, por que só as drogas? Né? Se pegarmos qualquer estatística, o desempenho é pífio. Desempenho é pífio em todas. Homicídios com índices inferiores a 10% de elucidação. Nós vamos dizer que é uma guerra perdida também? Né? A ideia a famigerada ideia do enxugar gelo. A hora que você parar de enxugar esse gelo, você volta para uma sociedade bárbara. É esse trabalho abnegado, tão pouco eficaz, é verdade, mas que permite que a gente ainda viva com algum razoável índice de segurança. Fato. Pois é, infelizmente a polícia luta, não é para vencer, a polícia luta para lutar, né? Porque o crime nunca acaba, né? Mas você tem razão, Roberto. O Estado brasileiro tem meios, né? Mas está difícil convencer pelo menos uma parcela significativa das pessoas de que isso é importante. A maioria acha que isso não é um problema sério. Aí vem outros problemas, né? Por exemplo, problema eleitoral. Na minha região a gente sabe que a compra de votos é um fenômeno terrível, né? O saque de dinheiro, a movimentação financeira na época de eleição é muito monitorada, certo? Se você sacar 100 mil no banco, na época de eleição, você vai ser monitorado, você vai ser chamado para se esclarecer o que houve, o que está acontecendo, né? Quem tem dinheiro no colchão? Traficante. Quem tem dinheiro vivo? Traficante. E aí, a gente não pode ser inocente, isso tem seu impacto eleitoral. Eles também apoiam pessoas, eles também suportam candidatos, eles também compram votos, né? Então, o problema é muito sério, né? Muito difícil de combater nesse sentido. Sempre haverá uma voz dizendo o contrário. Às vezes bem intencionada, às vezes mal intencionada, né? E esses políticos que entram assim, eles na verdade são associados para o tráfico, né? Eles não são políticos, eles estão disfarçados. Que é uma realidade na América Latina toda, né? A gente já teve até políticos assim que chegaram à presidência da República de alguns países vizinhos ao nosso, né? Sim. É um problema muito sério. Olha, a gente está chegando perto do final do programa, não cobrimos quase nada do que a gente tinha para falar, mas eu quero fazer uma provocação para vocês. Começando com você, Milton. Se você fosse
um legislador e você tivesse o poder de aprovar 3 medidas de combate ao crime, aprovar mesmo, não é só sugerir, que medidas seriam essas? Só lembrando que o legislador no Brasil não vale nada, né? Porque... Assumindo nesse meu mundo de fantasia que valesse. Que o judiciário aceitasse as alterações, né? Em primeiro lugar, a prisão após a segunda instância e para crimes graves após a primeira instância, né? O fim da progressão de regime, pelo menos, né? E eu acho que esses dois já seriam... Eu te dou mais um. Sugira mais uma. 3. Mais uma, boa pergunta. Eu decidi de cabeça, assim, eu acho que esses dois são muito importantes. Quer dizer, o Brasil tem, no mínimo, aí 4 graus de jurisdição. Né? O sujeito vai recorrendo. Até 2006 não era assim. Acabava a segunda instância, o sujeito ia preso. Até 2006, que tem 18 anos só atrás. Aí houve uma mudança interpretativa, e depois o Supremo Tribunal voltou atrás e voltou para a segunda instância, agora foi de novo. Então, esse é um problema sério. Quer dizer, você ficar, às vezes, 5, 6, 7, 8 anos recorrendo. Num ambiente como o do tráfico de drogas, em 5, 6 anos o sujeito já morreu. Então ele consegue ficar livre até terminar sua corrida nessa terra, fazendo todo tipo de atrocidade. Então, esse é um problema sério, né? Não é possível você discutir isso juridicamente por 10, 12 anos depois do sujeito condenado no mérito, porque, na verdade, o mérito é decidido em 2 instâncias. Né? O factual é decidido em 2 instâncias, autoria e materialidade. O resto é debate sobre direito, que não tem nada a ver com o processo em si. E a progressão de regime é um problema seríssimo, né? Quer dizer, você sai com uma pequena fração, você pega uma progressão e vai para a rua, né? E aí a gente pega assim, de vez em quando, as pessoas estão no semiaberto, os cravinhos, não sei quem, agora o maníaco do parque vai para o semiaberto, quer dizer, e não há critério também para essas progressões em muitos estados, né? As coisas acontecem automaticamente, não tem exame criminológico, não tem nada. A progressão de regime é um problema. Nem que as penas fossem reduzidas, mas elas teriam que ser certas, né? Seriam fechadas. Esses 2 problemas que eu enfrentaria se eu fosse legislador. Diego. Apenas um acréscimo ao que falou o Milton. Agora nós tivemos uma mudança interessante a partir de uma decisão do Supremo, em que as condenações do júri passam a ser cumpridas imediatamente. E o efeito disso, o impacto positivo disso, para que a gente não diga que falou, né, só de coisas tristes aqui, é muito grande. Você já percebe, porque não há nada mais frustrante que você acabar um júri com uma condenação a vários anos de cadeia e o sujeito sair caminhando do tribunal como se nada tivesse acontecido. Isso mudou. Às vezes para passar 10 anos recorrendo, acontece. Exatamente. Então isso já está tendo um impacto muito positivo. E o júri no Brasil julga o caso de homicídio, né? Crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Notadamente homicídio, né? Homicídio, feminicídio. Então hoje o sujeito, quando ele é condenado pelo tribunal de júri, ele já sai preso. A execução é imediata, exatamente. Isso é uma coisa que deve ser saudada e o impacto disso perante a sociedade é muito grande. O efeito está sendo muito positivo. Ficaria com as 2 mudanças do professor Milton, também concordo 100% com ele, mas como as 2 já estariam implementadas, eu agregaria mais uma, que é uma lei de combate ao crime organizado que se assemelhe mais à lei antiterrorismo de Portugal, ou seja, que permita uma punição mais severa e inclusive por atos preparatórios, por tentativas de adesão a grupos terroristas. Acho que isso deveria ser pensado. E, para complementar, um Estatuto da Vítima. Eu acho que o Brasil precisa, com urgência, do Estatuto da Vítima que realmente seja implementado e faça valer para todas as vítimas aqueles direitos que são consagrados no resto do planeta.